Então você era bom na década de 50. Aí chegou a década de 70. Muitos eram bons nos anos 2000, 2005. Não são mais. O que garante esse contínuo processo de aperfeiçoamento? A humildade. A humildade. Eu vou dar um exemplo contando uma história. Todos aqui sabem, eu espero que não seja um spoiler, que Sócrates morreu. Morreu envenenado, foi condenado a tomar um veneno, uma cicuta, sob a alegação judicial de que ele corrompia a juventude. Pode imaginar isso? Essas pessoas não tinham a mínima ideia do que aconteceria em 2019. Diziam que Sócrates corrompia a juventude. Então Sócrates chega no tribunal em Atenas e ele precisa fazer sua defesa. Nessa época, segundo a justiça ateniense, o próprio acusado tinha que fazer a sua defesa pessoal. E Sócrates começa inusitadamente a sua defesa dizendo o seguinte: me dirigi ao oráculo de Delfos. O oráculo de Delfos, falando em linguagem moderna, é procurar um grupo espírita onde tem um médium. E quando Sócrates adentrou no templo em Delfos e conversou com uma pitonisa, uma médium, quando ele entra, as médiums se levantam e dizem assim: se curvem, porque acaba de entrar no templo de Delfos o homem mais sábio do mundo. Sócrates olhou. Querendo ver, né? Um filósofo, né? Eu quero conhecer, né? Não, é você, eu? Você é o homem mais sábio do mundo. E Sócrates ficou num problema. Porque os gregos levavam muito a sério o oráculo de Delfos. E realmente ele não acreditava que era o homem mais sábio da Grécia. Mas ele falou assim: mas o oráculo de Delfos errar? Então, tem uma coisa errada. Ou o oráculo está errado, ou eu sou o homem mais sábio do mundo. Tem alguma coisa que não está fechando. Olha aí. Então, vou fazer uma pesquisa. Eu vou conversar com pessoas excelentes em diversas áreas. E vou encontrar alguém que é mais sábio do que eu. Vou levar até o oráculo e, respeitosamente, vou dizer: olha, houve um pequeno equívoco, uma falha na filtragem mediúnica, e eu encontrei aqui alguém que é mais sábio do que eu. Então ele procura nas várias áreas. A Grécia costumava dividir os seus sábios em departamentos como hoje. Então, não tanto quanto hoje, porque havia uma classe de sábios, e isso é na Grécia, você sabe, que eram os políticos. Bom, as coisas mudaram um pouco, mas naquela época havia uma classe de sábios na política. Bons tempos. Outra classe de sábios eram os artesãos, os artistas, os filósofos. E ele buscou, então, conversar com todas essas pessoas. Foi conversar com um político, grandes políticos. Imaginem, Sócrates viveu no tempo do grande político grego, no século de Péricles, o grande estadista. E ele então conversou com esses homens. E ele percebeu um problema. Encontrou realmente políticos que eram extremamente habilidosos e conheciam muito da arte política.
mas pelo fato de serem muito bons em política, eles acreditavam ser bons em tudo. Entendam, eles eram excelentes em política, mas em arte eles eram medíocres. Mas por serem bons em política, eles se achavam melhores do que todo mundo. Esse é um problema que nós não vivemos hoje com os políticos, sobretudo aqui na América do Norte. Mas conversou então com filósofos. E de fato, com grandes filósofos, que se julgavam, e de fato eram, pensadores extraordinários, homens e mulheres. Mas pelo fato de serem bons em filosofia, eles se acreditavam bons em tudo. Depois de ter entrevistado todas essas pessoas, homens e mulheres das artes, do artesanato, da política, da filosofia, da literatura, da música, Sócrates chegou a uma conclusão. De fato, ele era o homem mais sábio do mundo. E ele afirma isso. Cheguei à conclusão que sou o homem mais sábio de Atenas. Porque eu sou o único que reconhece a minha própria ignorância. O que me torna o mais sábio. E onde ele profere, então, diante do tribunal de Atenas, a sua mais célebre frase. Que ele tinha certeza que a sua ignorância, ou que aquilo que ele ignorava, era surpreendentemente maior do que aquilo que ele sabia. Essa é a frase original. O que eu ignoro é descomunal, é gigantescamente maior do que aquilo que eu sei. Mas isso é diferente com algum outro ser humano? Não é. Porque nós não temos nenhum ser humano que seja extraordinário em todos os ramos do conhecimento. Não temos. Então você pode ser um médico, oncologista, o maior da América do Norte, e não saber tocar piano. E não saber nadar. Ser um médico que lida com a morte e não saber nada de espiritualidade. Isso é tão importante e revela o valor da humildade. A humildade é uma abertura para o aprendizado e para o aprimoramento. O humilde não é alguém que não tem noção do quanto ele é bom. Não. Ele sabe o quanto ele é bom e ele sabe exatamente em que área ele é bom. Mas da mesma maneira, ele sabe em quais áreas ele não é bom. Ele precisa se aperfeiçoar. Então ele se abre. Ele se abre para o contato com os outros seres humanos. Ele se abre para a interação. Ele se abre para o aprendizado. Ele percebe que pode aprender com qualquer pessoa. Ele pode aprender a todo momento. Isso é tão forte na identidade construída por Jesus que um doutor da lei, e os doutores da lei, da época de Jesus, eram um pouco como os juízes no Brasil hoje. Alguns pensam que são Deus. Outros têm certeza. Então o doutor da lei chega para Jesus e diz assim: bom mestre. Jesus diz a ele: por que você me chama de bom? Bom só há um: meu Pai.
Isso é humildade.